Olá, sejam bem-vindos. Está começando o programa Ponto de Encontro, exibido pela TVB Band Litoral. E eu fico muito feliz com a sua companhia, principalmente porque no programa de hoje a gente vai levar informação até você. É muito bom a gente ter conhecimento, né? Então a gente vai conversar hoje sobre as reformulações do programa Minha Casa Minha Vida. E para isso eu vou bater um papo com o representante da ACR Construtora, Condota, que está aqui com a gente, e também com a correspondente bancário, Carol. Sejam bem-vindos, meninos! Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Legal, gente. Boa tarde aí. Obrigado pelo convite. Espero que a gente possa trazer bastante informações para vocês aí. Imagina, a gente que agradece. Eu comecei falando que a gente vai conversar sobre reformulações do programa Minha Casa Minha Vida, né? Na verdade, eu acho que até o nome vai mudar, né? Vai passar a se chamar Casa Verde e Amarelo. São dois programas distintos ou são só algumas mudanças mesmo? Então, é uma reformulação do programa existente com algumas melhorias, né, dentro do programa. Melhorias do ponto de vista tanto do comprador, quanto do construtor, quanto do banco? Essa mudança de programa, na realidade, ela veio para fomentar cada vez mais o mercado imobiliário, né? Então, na realidade, teve algumas mudanças, a Carol vai passar alguns detalhes, mas assim, o mercado imobiliário, as construtoras, né, o comprador, o cliente, ele está tendo benefícios e está incentivando cada vez mais o financiamento imobiliário. Olha, muito legal a gente saber disso, né? Quer dizer, então são benefícios mesmo, melhorias, né? E quais os critérios, hein, para a gente poder solicitar, né, a nossa participação no programa? O critério é renda de 2 a 7 mil reais, tá? Hoje o programa ele é dividido por grupos, né? Grupo 1, grupo 2 e grupo 3, com rendas de 2 a 7 mil. O programa também hoje prevê uma alteração no que se diz em regularização de áreas fundiárias, né? Ou seja, aquelas áreas que não têm documentação, né? Prevê também a reforma, né, das habitações existentes e retomada das obras paradas, tá? Então, tudo visando na melhoria aí do programa Casa Verde e Amarelo. Olha, só um detalhe que você falou é que eu já achei muito interessante essa questão da reforma, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa comprava um imóvel e tinha dificuldade de manter ele bonitinho e tudo mais. Isso é bom também para construção, né, Condota? É verdade, Na realidade, essa série de fatores teve uma mudança muito grande na região do Norte e Nordeste, né? Que era uma região muito carente lá de financiamento imobiliário, habitacional. E para nós, aqui nossa região da Grande São Paulo, nós estamos tendo também bastante benefício. Quem ganha com isso? O cliente que quer comprar, né? O banco que quer financiar e a construtora que precisa construir. Então, eu brinco assim com os clientes que é um casamento de 3, né? É verdade. Agora, assim, você falou em relação às regiões, né? Quer dizer, existe diferença, então? Quer dizer, se eu sou um comprador da região Sudeste, eu vou pagar uma taxa. Se eu sou da região Nordeste, é uma taxa menor, maior? Como é que funciona? Sim, na verdade, com essa divisão de grupos, né? Alguns grupos foram favorecidos, né, na região Norte e Nordeste, que mais especificamente o grupo 1, que é renda até R$ 2.000, e parte do grupo 2 com renda até R$ 2.600, tá? Mas também houve uma redução de taxa no Sul, Sudeste e Centro-Oeste no grupo 1, tá? Não tão grande como houve no Norte e Nordeste, né? Mas houve redução também da faixa 1 ou grupo 1 no Minha Casa Minha Vida, que agora é Casa Verde e Amarelo. E em relação à escritura, né, a documentação, né, que também é uma preocupação das pessoas que podem estar assistindo a gente. Essa documentação, ela também recebe um subsídio ou não? Não, na verdade, isso ainda não está previsto na MP, né? Tem alguns setores que acabam subsidiando, né, o documento, a documentação, ou você paga valores menores, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de Cubatão. Cubatão, quando você compra um imóvel que se enquadre no programa Minha Casa Minha Vida, ou agora Casa Verde e Amarela,
você não paga o ITBI, né? O ITBI é cedido pelo município, mas essa é uma lei municipal, tá? E na nova MP, né, que eles colocaram na medida provisória que foi lançada no dia 25 de agosto, ainda eles deixam muito claro que essa parte de subsídio ou a parte de renda ainda vai ser discutido pelos órgãos competentes, tá? Pode falar, Condota. Mencionou, porque é muito de município, né? Por exemplo, Cubatão tem uma arrecadação muito grande de indústria, então ela tem a condição de um imóvel, a família que está comprando imóvel no programa novo agora, Casa Verde e Amarela, ela é isenta de ITBI. Em outras regiões, isso já não acontece, né? Por exemplo, São Vicente, mesmo sendo Casa Verde e Amarela, você recolhe o ITBI, que é o imposto de transmissão. Então, é muito de município, ok? Perfeito. Agora sim, a Carol falou em relação a imóvel que se enquadre, né, no programa. Como é que esse imóvel, como é que eu sei, né? Quer dizer, se eu estou procurando ali um imóvel, como é que eu sei se ele se enquadra ou não? Então, o valor de compra e venda, ele vai variar conforme a região, né? Ou seja, a sua população. Falando de Santos, especificamente, aqui são imóveis até R$230 mil, tá? Todos os imóveis que se enquadrem, tá? Porque a gente tem também normas de engenharia, desenvolvimento, metragem, para o imóvel poder fazer parte do programa Minha Casa Minha Vida. Então, são imóveis até 230 mil e pessoas, né, ou famílias, na verdade, porque a gente usa a renda per capita familiar de até R$7 mil, tá? Então, primeiro passo é você ganhar no máximo até R$7 mil, renda per capita familiar, e o imóvel não ultrapassar o valor de 230 mil dentro da região de Santos. E o legal, viu, Rodrigo? Oi. É que esses dois pilares que a Carol falou, imóvel até 230 mil e a renda somando até R$7 mil, os imóveis no programa Casa Verde e Amarela, né? Então, o que acontece? Esse pessoal, ele tem uma condição boa dependendo da cidade e da região que eles estão, né? E hoje a construtora CR, ela tem a linha dela do programa Casa Verde e Amarela em São Vicente, em Cubatão, em Guarujá, e é o que a gente tem feito muita interação, muito financiamento com a Carol desses imóveis, tá? Muito legal isso que você está falando, porque o que acontece? Tem muita gente que pode estar assistindo que pode estar pensando assim, mas eu não tenho dinheiro para dar de entrada. Mas às vezes a pessoa tem um FGTS, ela pode usar também o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço? Pode, desde que se enquadre nas regras de utilização do Fundo de Garantia, que é todo reformulado, tá? Todo feito pelo Conselho Curador do FGTS, tá? Ela pode usar sim. Quais são algumas regras, as mais básicas? Ter 36 meses de trabalho com carteira assinada, contínuos ou não ter imóvel financiado em qualquer lugar do país, não ter imóvel aonde reside, aonde exerce a ocupação principal. Esses são os fatores mais que causam mais dúvidas, né? Tem outras situações, mas se eu ficar falando de fundo curador de FGTS aqui, a gente não fala de outra coisa. Olha só, o cliente ele pode usar o FGTS como entrada, ok? Por quê? Porque o banco hoje, a regra normal dos bancos, ele financia até 80% do valor do teu imóvel e 20% seria a entrada. Então vamos imaginar, por exemplo, um imóvel, para fazer uma conta fácil de R$200 mil, 20% seria os 40 mil, ou seja, seria o valor que o cliente teria que estar dando de entrada, né? Então, essa entrada você pode utilizar sim o fundo de garantia baseado no que a Carol passou aí de regras. Agora, a construtora, ela também faz um papel dela a nível de dar um plus para o cliente. Se, por exemplo, a entrada é 40 mil, ele tem 20 FGTS, a gente analisa financiar direto para a construtora essa diferença, entendeu? Ah, muito bom. E eu tenho tanta curiosidade ainda sobre tanto assunto que a gente vai falar, sobre escritura, mas isso depois do intervalo. Você não sai daí, que eu volto já.
Voltamos com o programa Ponto de Encontro, hoje com Carol e com Dota aqui com a gente, conversando sobre o programa Minha Casa Minha Vida, que vai virar Casa Verde e Amarela. Eu quero perguntar para vocês agora qual que é a principal preocupação das pessoas quando elas vão procurar vocês para financiar, para comprar um imóvel. Bom, hoje, na minha opinião, né, em plena pandemia, eu acho que a preocupação maior é manter a fonte de renda, né? As pessoas, elas estão bem preocupadas, né, porque fechou muita coisa durante algum tempo, né, de manter, e a capacidade de financiamento, né, a capacidade de pagamento do financiamento em si. Então, eu acho que a maior preocupação hoje é manter a fonte de renda familiar. Legal, E eu posso te acrescentar também que as construtoras nesse cenário tiveram uma preocupação muito grande, né? Porque os clientes que a Carol mencionou, eles tinham uma preocupação de honrar as parcelas do financiamento. E aí veio o governo criando um fator que foi o único na vida imobiliária do país, criando a pausa, a carência de 6 meses para o pagamento da primeira parcela de financiamento. Tá? Então, isso foi uma jogada muito inteligente e que fez com que as construtoras continuassem a estar vendendo e despertou uma vontade, um interesse muito grande, porque, na verdade, as famílias calcularam que 20 a 30 dias, 6 meses de carência, a gente estaria num outro cenário, né? Então, as famílias apostaram de fato e teríamos um cenário melhor e está melhorando muito, né? Perfeito vocês terem entrado nesse contexto, né, falando sobre a pandemia e tudo mais, porque é uma curiosidade muito grande a gente saber como é que ficou o mercado imobiliário, né? Quer dizer, as construtoras com Dota, nesse sentido, durante esses últimos 6 meses, 7 meses, como foi a resposta do mercado a essa pandemia que a gente está passando? Esse período de pandemia, na realidade, foi onde as construtoras se reinventaram, porque a reação no mercado era realmente de parar o mercado imobiliário, tanto clientes, a velocidade das obras. Então, eu posso dar um exemplo que hoje a construtora ela fez vários investimentos na área comercial, nas vendas, e a gente fez um investimento alto também na parte de redes sociais, Instagram, Facebook, ou seja, levando o empreendimento junto à residência na comodidade da família. Um exemplo que a gente pode dar é o Tour 360 graus. É um tour virtual onde, na sua casa, ele entrava dentro do empreendimento. E a gente conseguiu ter um resultado aí de março a julho, de abril a julho, melhor se comparado com o ano anterior. Olha que maravilha, um resultado melhor comparado com o ano anterior. Sensacional! Agora, Carol, você também tem essa impressão? Quer dizer, do seu ponto de vista, enquanto correspondente bancário, a procura, ela subiu, ela diminuiu? Como é que ficou? Subiu. Teve alguns fatores, né? Saindo agora um pouquinho do Casa Verde e Amarela, teve alguns fatores que influenciaram, inclusive, o fomento do mercado imobiliário, né? As taxas de juros, no modo geral, elas sofreram reajustes, né? Copan, ele entrou diretamente e reduziu as taxas de juros, né? Então, com as taxas de juros baixa, isso também baixou muito a rentabilidade de alguns setores e as pessoas começaram a investir em imóvel, né? E também houve outros incentivos, como a pausa para imóvel novo durante 6 meses, né? Não houve um problema maior, vamos dizer assim, porque dentro disso também houve pausa para quem já havia contratado financiamento habitacional, pausa por 3 meses, não só adotado pelos bancos públicos, mas também foi adotado pela maioria dos bancos privados, né? Então, não houve assim uma queda na habitação, muito pelo contrário. Se você olhar, mês de junho, julho, agosto, foram os meses que mais se financiaram imóveis, referente ao ano passado. Houve um aumento muito significativo,
né? Principalmente nas regiões norte, nordeste, centro. São Paulo manteve-se, né? Mas mesmo assim houve um aumento, ou pelo menos ficou igual, né? Muito legal. Ao ano passado. Muito legal saber disso. Agora sim, Carol, sou um comprador possível, né? Quero financiar o meu imóvel. Qual que é a documentação? Quer dizer, qual que é a preocupação que eu tenho que ter a partir de já? O meu score, por exemplo, é algo que é levado em consideração na hora de eu comprar? E qual é a principal documentação que eu tenho que apresentar? Sim, o score hoje ele é importante, tá? Não só o score, como o endividamento do cliente, né? Hoje, com o cadastro positivo, os bancos enxergam o endividamento do cliente. Então, para você conseguir comprar hoje, você tem que ter um score bom, pouco endividamento, né? Quando eu digo endividamento, é oneração de cartão de crédito, empréstimos, né? Que vão reduzir a sua capacidade de financiamento, tendo em conta que o banco ele vai considerar 30% da sua renda, tá? E isso pode impactar. A documentação, ela é simples, RG, CPF, comprovante de endereço, certidão de casamento ou nascimento, o holerite, imposto de renda, PIS, carteira de trabalho, tá? Esses são os documentos básicos para concessão de crédito, claro, e estar sem restrição, tá? Perfeito. Agora o Condota contou pra gente que os dois bancos principais nessas transações que a gente está falando são a Caixa e o Banco do Brasil. Pessoas que já tiveram dívida com esses bancos conseguem financiar? Então, isso é uma questão de análise de crédito, tá? Quem vai definir se vai conseguir ou não é análise de crédito. É muito difícil a gente falar, olha, você que teve restrição, dependendo, porque tem gente que teve restrição dentro da instituição financeira e pagou sem prejuízo, né? E teve gente que não pagou, que deixou a dívida caducar, e o próprio gargalo de crédito, né, vai fazer essa análise. Então, a gente não tem como afirmar que uma pessoa que teve restrição há 5, 6, 7 anos atrás, nunca mais vai conseguir comprar pela instituição financeira, tá? Rodrigo, Oi? eu brinco que o score é que nem currículo. Ah. Leva o histórico de pagamento do cliente. Uma boa comparação. E realmente os bancos, eles utilizam essa referência de score para análise de crédito. Rapidamente, porque o nosso tempo está acabando, como a pessoa pode fazer para subir o score dela, já que ele é tão importante assim? É um contrassenso, né? Porque para você subir o histórico, você tem que aparecer para o banco, né? Ou seja, você tem que ter uma conta, você tem que pagar suas contas através da conta, você tem que ter um cartão de crédito e utilizar, você tem que fazer financiamento, né? Então é assim que você aparece para o banco, né? Não adianta guardar o dinheiro na poupança, você pode ser o que for, sem aparecer para o banco, você não consegue aumentar o score se você não consumir. Essa é a palavra-chave. Perfeito. Meninas, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Nossa, foi tão produtivo, viu? Eu tenho certeza que com certeza sanou, né, as dúvidas de muita gente que está assistindo a gente. Obrigado, viu? Agradeço de coração aí. Obrigado, pessoal. Obrigado aí. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um prazer enorme. Demais, né, gente? Tá vendo? Se você quer comprar aí seu imóvel, é só procurar os dois aqui. Muito legal. O programa de hoje vai ficando por aqui e a gente se vê na semana que vem. Agora você fica com o Jornal da Band. Até lá! Opa, mas só um instantinho, que antes do jornal eu vou te contar uma novidade que vai te deixar muito animado. Chegou o TIM Mais Vantagens, o aplicativo que transforma suas recargas em benefícios e prêmios toda semana. Incrível, né? Só a TIM oferece essas vantagens no pré-pago e você ainda pode começar a aproveitar agora mesmo. É só baixar o aplicativo TIM Mais Vantagens e recarregar o seu TIM pré-top. Você ainda pode ganhar descontos, gigas de internet, concorrer a carros, motos e até 100 mil reais. É muita vantagem, não é? Então não perca mais tempo e aproveite para recarregar agora mesmo. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code
que está aparecendo aqui na sua tela, porque só no TIM Pré-Top as suas recargas viram ainda mais vantagens. Se você ainda não é TIM, tá na hora de mudar. Baixe o aplicativo, faça o login, recarregue e aproveite. Saiba mais em www.tim.com.br. E agora sim você fica com o Jornal da Band. Um beijo muito carinhoso e até lá! TVB, afiliada integrante da Rede Bandeirantes de Televisão.